pessoal, sou a professora Maria Cristina e vou tratar na aula de hoje de mais uma causa de extinção da punibilidade, que no caso é a perempção. A perempção é elencada no artigo 107 como uma causa de extinção da punibilidade, aliás, prevista no mesmo dispositivo da prescrição e da decadência, o que significa que tem algo em comum com elas. Prescrição, decadência e perempção estão no mesmo inciso 5 do artigo 107, justamente porque todas elas se caracterizam pelo decurso de um prazo. A perempção, no entanto, ela é uma hipótese que não vai se configurar para todo e qualquer crime. Aliás, nós já vimos que também a decadência não é uma causa de extinção da punibilidade que pode ser aplicada a todo e qualquer crime. Das causas de extinção da punibilidade previstas no artigo 107, algumas só podem se consolidar, se configurar em alguns tipos de crime. Outras ocorrem em qualquer crime. Claro que a morte do agente, por exemplo, é uma causa de extinção da punibilidade para todo e qualquer crime. Mas a perempção não. A perempção é uma causa de extinção da punibilidade que só pode se configurar diante de um tipo de crime. O crime que se sujeita à ação penal privada. E por que eu posso fazer essa afirmativa? Não é pelo Código Penal, porque o Código Penal só menciona a palavra perempção no artigo 107 e não faz mais nada, ou seja, não traz nenhum esclarecimento complementar do que signifique a palavra perempção. Para nós compreendermos o Instituto da Perempção, nós temos que nos valer do Código de Processo Penal. É ele que vai elencar as possibilidades de configuração da perempção no artigo 60. Então, é esse dispositivo que vai embasar a nossa aula de hoje. O Código de Processo Penal e não o Código Penal. E no artigo 60 do Código de Processo Penal, a gente já vai perceber lá no caput a indicação de que a perempção é uma causa de extinção da punibilidade para apenas um tipo de crime, o crime que se sujeita à ação penal privada. Vamos à leitura do caput do artigo 60. Nos casos em que somente se procede mediante queixa, considerar-se-á perempta a ação penal nas seguintes situações. Então, só há perempção nos crimes que se sujeitam à queixa-crime. E, aliás, vale ressaltar, não vale para a queixa-crime substitutiva, para a queixa-crime subsidiária da denúncia, para a ação penal privada subsidiária da pública. Não vale, porque esses crimes, na verdade, são crimes de ação penal pública. Eles não se procedem mediante queixa. Quando o legislador especifica que a perempção só vale para aquelas hipóteses em que somente se procede mediante queixa, significa que são aqueles crimes que se sujeitam originariamente à queixa-crime, ação penal privada exclusiva ou ação penal privada propriamente dita. Somente nesta modalidade de ação penal é que há a possibilidade de configuração da perempção. E quais são as hipóteses da perempção? São 4 incisos previstos no artigo 60, sendo que em um deles, o inciso 3, existem 2 causas de perempção ali inseridas. Então, em 4 incisos, nós temos 5 causas de perempção. Dessas 5, há uma característica que vai se repetir. Quando vamos estudarmos uma a uma, vamos perceber que há alguma coisa em comum. A ideia de um decurso de prazo, que, aliás, já era de se esperar, porque eu já ressaltei que se a perempção está ali no mesmo inciso que a decadência, no mesmo inciso que a prescrição, é porque há em comum com elas a ideia de um decurso de prazo. Das 5 situações que configuram a perempção, 4 delas trazem realmente a ideia
de um decurso de prazo, especialmente de um abandono da ação. Existe uma única causa que configura a perempção, que realmente não tem nada a ver com decurso de prazo, não. É uma situação bastante específica e, por isso mesmo, pode se configurar numa casca de banana, numa prova de concurso público ou numa prova da OAB. É com ela que a gente tem que ter mais cuidado. Vamos começar, então, pelo inciso 1. O inciso 1 e o inciso 2 são situações de perempção bastante tranquilas. Trata-se de crime de ação penal privada, o que significa que a pessoa tem todo o direito de mover a queixa-crime, mas se o fizer, atrai para si a obrigação de realizar atos processuais, de tomar determinadas medidas para que a ação prossiga até que o juiz possa julgar o mérito dela. Então, a pessoa que tem o direito de mover a queixa-crime tem também deveres. Se ele descumprir esses deveres, a perempção vai se configurar. Então, vamos à leitura do inciso 1. Quando que vai se configurar a perempção? Quando iniciada esta é a ação penal por queixa-crime, quando iniciada, portanto, a queixa-crime, o querelante, autor da queixa-crime, deixar de promover o andamento do processo durante 30 dias seguidos. Olha a ideia do decurso de um prazo aqui. São 30 dias seguidos de inércia do querelante. O querelante tem prazo para realizar vários atos processuais. Se ele não realizar, se ele for instado pelo juiz para realizar um ato processual, trazer aos autos um endereço de uma testemunha ou o endereço do próprio réu querelado para fins de citação, se o juiz provocar o querelante para realizar alguma coisa no processo e ele demorar 31 dias sem cumprir essa determinação, o juiz não dá prosseguimento ao processo. Ele julga extinta a punibilidade, reconhecendo a configuração da prescrição, afastando a possibilidade de punição do réu e, com isso, o processo não terá continuidade, porque configurou-se a prescrição. Então, a ideia do decurso do prazo está presente, a ideia de extinção da punibilidade pelo abandono está presente, mas, é claro, isso só vale para os crimes que se sujeitam à ação penal privada. Porque se for um crime de ação penal pública, ainda que o Ministério Público demore 60 dias para realizar uma diligência que lhe compete, o juiz não pode extinguir a ação por perempção. Não há essa possibilidade. Só na ação penal privada que há. A segunda possibilidade de configuração da perempção é quando, falecendo o querelante ou sobrevindo sua incapacidade, não comparecer em juízo para prosseguir no processo dentro do prazo de 60 dias, qualquer das pessoas a quem couber fazê-lo, ressalvado o disposto no artigo 36. Bom, o querelante, ele ajuiza a ação, em princípio, para que ele mesmo dê continuidade a ela, realizando os atos que lhe competem. Pode ocorrer, no entanto, duas situações. Ou ele pode falecer, ou ele pode se tornar incapaz. Pode surgir uma situação de doença mental e ele se tornar uma pessoa incapaz. Bom, se ele falecer ou se ele se tornar uma pessoa incapaz, existem pessoas que a lei indica que poderão substituí-lo na ação e dar andamento a ela. Não necessariamente ela vai acabar. Existe a possibilidade de sucessores do querelante continuarem dando andamento à ação. Bom, quem são esses sucessores? São o cônjuge, o descendente, o ascendente e o irmão. Eles podem dar continuidade à queixa-crime instaurada enquanto vivo, enquanto capaz o querelante, desde que eles se manifestem no processo, tomando providências cabíveis, juntando a documentação pertinente, demonstrando o falecimento, demonstrando a incapacidade e fazendo isso tudo
dentro do prazo de 60 dias após o falecimento ou dentro do prazo de 60 dias em que se configurar a incapacidade. Então, há também aqui a ideia de um prazo que tem que ser observado. E o prazo agora é de 60 dias, não mais de 30, como o inciso anterior, que diz respeito especificamente ao querelante. Agora o prazo é de 60, porque ele é destinado aos sucessores, a alguém que vai entrar no lugar do querelante e que vai demonstrar o seu falecimento, a sua incapacidade, comprovar que dentro do prazo de 60 dias estão sendo sanadas as pendências em relação ao processo para que ele tenha continuidade. Se isso não for feito dentro do prazo, o juiz, tomando conhecimento do falecimento, que pode vir aos autos essa informação através do próprio querelado, se o juiz tomar conhecimento do falecimento, da incapacidade, ou se a documentação pelos próprios sucessores do querelante for apresentada nos autos após o prazo de 60 dias do falecimento ou da configuração da incapacidade, o juiz declarará extinta a punibilidade pela perempção e o processo não terá prosseguimento. Bom, essas duas causas que podem configurar a perempção são bastante simples. Como também é simples a causa elencada nesse inciso 4, que aliás eu prefiro começar por ela até do que a do inciso 3, que eu já mencionei que aqui no inciso 3 eu tenho duas causas que configuram a perempção, uma delas um pouquinho mais complicada. Então eu prefiro começar aqui pelo inciso 4. No inciso 4, o legislador também vai prever a possibilidade da perempção quando o querelante, ao invés de ser uma pessoa física, for uma pessoa jurídica. E essa pessoa jurídica se extinguir sem deixar um sucessor. É claro que é uma hipótese bastante difícil de se configurar, mas, em tese, a pessoa jurídica pode ser vítima de crime de difamação, por exemplo. Isso já está consolidado na doutrina e na jurisprudência, que a pessoa jurídica pode ser vítima de difamação. Em relação à injúria, está consolidado que a pessoa jurídica não pode ser vítima de injúria. Em relação à calúnia, há uma discussão se ela pode ou não ser vítima de calúnia agora, em função dos crimes contra o meio ambiente, especialmente, já que a pessoa jurídica pode praticar crime ambiental, mas, sem dúvida nenhuma, a pessoa jurídica pode ser vítima de difamação. Então, se a pessoa jurídica for difamada, ela pode ser querelante numa ação penal privada, pedindo a condenação de alguém, do querelado, do réu, pela prática da difamação. Então, a autora da ação penal, da queixa-crime, seria uma pessoa jurídica. Se essa pessoa jurídica se extinguir, ela teria que deixar uma sucessora, uma outra pessoa jurídica que a teria incorporado e que daria continuidade à ação penal. Se ela não indicar um sucessor, se essa pessoa jurídica se extinguir sem que um sucessor dela tenha sido identificado, o processo vai se extinguir, porque não tem quem dê continuidade à queixa-crime proposta pela pessoa jurídica que já foi extinta. Então, se isso ocorrer, o juiz reconhece a prescrição, julga extinta a punibilidade e determina o arquivamento do processo. E o inciso 3? Nós já vimos que o inciso 1, o inciso 2 e o inciso 4, eles se parecem, né? Trazem aquela ideia de um prazo que é dado para alguma providência ser tomada e não foi tomada aquela providência e com isso vai se configurar a perempção. O inciso 3 elenca, na verdade, duas causas configuradoras da perempção. Na primeira delas, ainda prevalece a mesma ideia das situações anteriores, ou seja, o querelante tem que fazer alguma coisa. Se não fizer, o juiz reconhece a perempção. Essa alguma coisa que o querelante tem que fazer é comparecer a um determinado ato processual. Então, diz o legislador, quando o querelante deixar de comparecer
sem motivo justificado a qualquer ato do processo a que deva estar presente, a perempção vai se configurar. Bom, quando que isso vai acontecer? Via de regra, o querelante não comparece aos atos processuais. Ele constitui um advogado e o advogado vai realizar os atos processuais em nome do querelante. Mas existem situações em que o querelante pode ter que ele próprio realizar um ato processual por determinação judicial. Por exemplo, prestar o seu depoimento pessoal. Se ele é vítima de um crime, ele tem que ser ouvido em juízo. E o juiz pode marcar uma audiência convocando o querelante para prestar depoimento enquanto vítima de um crime. Esse o advogado não pode realizar pelo seu cliente. É o próprio querelante que tem que comparecer ao ato processual e prestar os esclarecimentos devidos. Se ele não comparecer sem motivo justificado, é claro que ele pode pedir que algum familiar apresente ao juiz um atestado médico justificando a sua ausência, mas se ele não comparecer e não justificar, o juiz nem dá continuidade ao processo, já desde logo declara extinta a punibilidade pela perempção. E a última situação de perempção, e eu deixei por último justamente porque ela destoa um pouco das demais. Haverá perempção quando, numa queixa-crime instaurada, quando chegar lá no momento das alegações finais, o querelante não ratificar um pedido de condenação do querelado. Porque o querelante, quando ele move a queixa-crime, é requisito para a estruturação de uma queixa-crime a formulação de um pedido condenatório. Então, o querelante aponta um réu, narra um fato, arrola testemunhas e formula um pedido de condenação lá na queixa-crime, lá na peça inaugural do processo penal. Quando chega nas alegações finais, que é o último momento em que as partes se manifestam no processo, nesse momento, em se tratando de queixa-crime, o querelante é obrigado a reiterar o pedido de condenação. Se ele não reiterar o pedido de condenação nesse momento, o processo vai para o juiz, ao invés dele julgar o mérito, condenando ou absolvendo o querelado, ele tão somente reconhece a perempção e julga extinta a punibilidade. Então, pode acontecer, por exemplo, o juiz terminou a instrução processual e concede às partes a apresentação das alegações finais por escrito. Claro que hoje, a regra geral, a gente sabe que essas alegações finais são feitas oralmente, mas muitas vezes os advogados, o Ministério Público requerem em função de uma complexidade e os juízes acabam deferindo a apresentação de alegações finais por escrito. Se no prazo estabelecido pelo juiz o querelante não apresentar as alegações finais, ele não formulou um pedido de condenação. Ele não ratificou o pedido de condenação que já foi feito lá na queixa-crime. O juiz declara extinta a punibilidade pela perempção, sem absolver ou condenar o réu. Outra hipótese já registrada, inclusive, na jurisprudência. Nas alegações finais, o querelante desenvolve seu raciocínio e, ao final, diz assim: diante do exposto, vem requerer justiça. Requerer justiça não é o mesmo que requerer a condenação do querelado. Então, a jurisprudência registra esse requerer justiça como fundamento para o juiz reconhecer a perempção, deixando de condenar ou de absolver o réu, deixando de julgar o mérito do processo diante da configuração da perempção. É com essa hipótese que a gente tem que ter cuidado. A segunda parte do artigo do inciso 3º do artigo 60. Quando o querelante deixar de formular o pedido de condenação nas alegações finais. Percebam que essa situação destoa das demais, que tem esse ponto em comum de realizar algum ato em determinado prazo. Aqui surge uma situação muito específica.
As alegações finais na queixa-crime é o momento em que o querelante tem que ratificar o pedido de condenação que ele já fez lá na peça inaugural da ação penal privada. Se ele não o fizer, seja porque deixou transcorrer o prazo, seja porque não fez pela própria maneira de escrever, usou de alguma outra expressão, como essa expressão fazer justiça, ou até mesmo porque pediu absolvição, ele pode também pedir absolvição nesse momento. O juiz, ao invés de absolver, vai declarar extinta a punibilidade pela perempção. Qualquer manifestação que venha nas alegações finais do querelante que não seja um pedido de condenação ensejará o reconhecimento da perempção pelo juiz e, por conseguinte, a declaração de extinção da punibilidade sem a aplicação de nenhum tipo de sanção penal. É isso aí, gente. Em relação à perempção, ficamos por aqui. Até um próximo encontro, então.